Treino regenerativo, rest ativo. Se você já ouviu esses dois termos e tem dúvidas, quer aprender sobre o tema, se liga só. Vocês vão aprender aqui nesse vídeo. Primeiro passo, o que é a curva da adaptação, o que é o conceito do VO2 máximo, para que vocês entendam qual a relação entre a recuperação da fibra muscular pela intensidade do seu treino. Dessa maneira, vocês vão entender qual o percentual desse rest ativo que você deve dar ao seu corpo para otimizar os resultados. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui agora, se liga que toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas escolhidos por vocês. Todos os domingos eu coloco na caixinha de perguntas, os temas que vocês gostariam que eu abordasse por aqui. E esses questionamentos sobre o treino regenerativo, sobre o rest ativo, são pontos recorrentes, por isso que esse tema está sendo abordado aqui. Como eu descrevi no início do vídeo, primeiro tópico vai ser sobre a curva da adaptação. Primeiro gráfico aqui para vocês entenderem essa relação. Curva da adaptação. O que é isso? Quando você faz exercício, você faz um estresse metabólico no seu corpo. Você faz um estresse na sua fibra muscular. E esse estresse, de maneira regular, de maneira recorrente, é que faz com que você progrida, que você saia daqui para esse ponto você mais forte. E como que a gente evita que você venha para esse ponto menos, você mais fraco? Então vamos nessa, vamos entender aqui alguns pontos, tá certo? Você iniciou o seu exercício. Quando você termina a sua sessão, você esgota as suas reservas de energia, suas reservas de glicogênio. Por isso que você fica com aquela percepção de cansaço, dor muscular, de esgotamento. Então você chegou aqui nesse vale. A partir do momento que você termina de treinar, começa o seu processo de recovery, o seu processo de recuperação. Então você oferece água, carboidrato, proteína, sono para o seu corpo, para que a sua fibra muscular volte, eu exagerei aqui um pouco, volte um pouco mais para cima daquilo que você era antes. E aí, de maneira contínua, de maneira recorrente, de maneira regular, vocês vão vendo que você tem uma tendência de progredir no seu treinamento. E isso se chama curva da adaptação. Nessa curva, a gente tem alguns tempos, a gente tem alguns intervalos. Esse tempo 1, que você está daqui até esse fim, é a hora do exercício. É a hora que o ponto mais importante é o trabalho muscular total. Ou seja, quanto tempo, qual a intensidade, qual o número de séries, quanto de carga, quanto de estresse que você coloca na sua fibra muscular, tá certo? O ponto 2 vai ser o período imediatamente após que você terminou de treinar. Então, nesse ponto, o que é que chama mais atenção? A oferta de água, a oferta de calorias, a oferta de macronutrientes, para que você chegue no intervalo aqui, otimizado entre você um pouco mais acima e esse ponto máximo que você seria o tempo ideal para você fazer, olha, um novo estresse na sua fibra muscular. E aí esse novo estresse você vai tender a ter um vale também um pouco superior daquilo que você teve e que você tenha um pico novamente um pouco superior ao anterior. E aí, quando a gente pega na linha do tempo, essas adaptações de maneiras harmônicas fazem com que você progrida, com que você evolua no seu treinamento físico, beleza? Pegaram essa ideia? Então aqui a gente tem uns pontos, 1, 2 e 3. Segundo ponto do vídeo, vamos falar sobre o VO2 máximo. Nesse segundo gráfico, as relações estão entre o VO2 e a intensidade do seu exercício. Então vamos nessa, vamos aprender aqui. Se eu troquei de roupa, comecei a fazer minha sessão de crossfit, minha sessão de corrida, minha sessão de musculação. O que acontece? Quanto maior a minha intensidade, maior a minha demanda, maior a minha necessidade por oxigênio. Esse VO2 máximo é volume de oxigênio, que a gente também pode fazer uma comparação com volume
de energia. Quanto de oferta? Qual a capacidade que eu tenho de dar energia ao meu corpo para fazer aquele movimento. Cheguei, troquei de roupa, cheguei na minha academia, cheguei no meu box de crossfit, cheguei na rua e comecei a correr, comecei a fazer a minha atividade. Quando eu inicio minha atividade, eu inicio em uma intensidade. Então eu vou colocar aqui uma intensidade 3. Essa intensidade 3, ela tem uma demanda, ela tem uma necessidade de oxigênio, que vai ser aqui um número, vamos falar 5. Tá certo? Quando eu aumento a intensidade, eu aumento a minha necessidade de oxigênio. Aí eu vim agora para uma intensidade 6 e precisei de 8, certo? E existe uma correlação entre maior intensidade e maior demanda, maior necessidade de oferecer oxigênio para o meu corpo. Esse é um dos motivos porque seu coração começa a bater mais rápido, sua ventilação, né, aquela capacidade, aquela inspiração e expiração, que a gente chama isso, esse volume corrente, o quanto que entra e o quanto que sai dos seus pulmões. Isso começa a aumentar, por isso que você fica mais ofegante conforme você coloca mais intensidade de exercício, mais sobrecarga ali no seu corpo. Só que chega um momento que você vai atingir um pico. E aí vamos lá, coloquei uma intensidade aqui 7, cheguei num volume de 10. Se eu começo a correr, vamos tentar deixar um pouco mais palpável. Comecei a correr em 3 km por hora, 6 km por hora, 7 km por hora. Eu atingi nesse momento aqui o meu pico. Mesmo que eu aumente, mesmo que eu venha para 10 km por hora, para 12 km por hora, o meu corpo, a minha adaptação, o meu conjunto, deixa eu colocar aqui, ó, coração, pulmão e músculo, essas 3 engrenagens, né, andando de maneira harmônica, elas não conseguem, no momento, me oferecer mais energia, mesmo que eu esteja aumentando a minha intensidade. Então, nesse momento, eu atingi o meu VO2, o meu volume de oxigênio, a minha capacidade de oferecer energia máxima para o meu corpo. Danilo, como é que eu sei esse meu VO2 máximo? Existem alguns exames complementares, existem algumas avaliações como o teste ergoespirométrico, o teste ergométrico. A gente tem algumas correlações com o teste de corrida, um teste da fala, que você consegue estimar, e aí o padrão ouro é o melhor, seria o teste ergoespirométrico, que a gente consegue estimar esse VO2 máximo e estimar algumas zonas de treinamento. E agora, terceiro ponto, mais importante de todos, para vocês entenderem qual é essa relação desse percentual aqui entre intensidade e otimizar a recuperação da fibra muscular. Então, se eu treino com planilha, eu estou bem adaptado, eu tenho bons volumes e intensidades semanais, e aí novamente, independente da modalidade, como que eu acelero a minha recuperação da fibra muscular? Vamos nessa. Eu treino 6 vezes na semana. Como é que eu distribuo esses meus treinos? É melhor eu treinar 6 vezes na mesma intensidade, no mesmo volume, como se nada tivesse acontecendo? Ou se em um dia da semana eu faço esse hash ativo, eu promovo esse treino regenerativo? Então vamos nessa. Existem algumas possibilidades. Por exemplo, eu treinei 4 dias em sequência e eu quero saber o que é que eu faço no meu 5º dia da minha modalidade. É melhor eu fazer nada, eu treinar até 30% da minha fibra muscular, do meu VO2 máximo, eu treinar entre 30% e 60% do meu VO2 máximo, eu treinar entre 60% e 75% do meu VO2 máximo, ou que eu mantenha a minha intensidade acima de 75% do meu VO2 máximo. Então, o que é que a ciência, o que é que a medicina esportiva mostra? Entre 30% e 60% é a zona otimizada para você acelerar o processo de recuperação de fibra muscular. E aí é que vem essa teoria do rest ativo. Vamos lá, rest e descanso. É um descanso ativo, porque você está treinando entre 30% e 60% da sua capacidade máxima, do seu padrão de treinamento, tá certo?
entra em uma zona de leve a moderada. Então é um treino para ser mais tranquilo, não é um treino para ser, novamente, dar mais porrada ali na sua fibra muscular. Lembram da curva da adaptação? O primeiro gráfico? Você precisa ter um tempo para que sua fibra muscular comece a ficar um pouco superior do que era antes. Então se você fica de maneira recorrente, só dando porrada, 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 no lugar de você estar em ascensão, você vai ter um decréscimo, olha só. Você estaria subindo aqui, aí você pega e dá um novo treino. Você está subindo, quando você pega e dá uma nova porrada. Então, naquele gráfico, número 1, que eu coloquei em ascensão, você vai começar a ter um decréscimo, ou o mais comum, né, das pessoas, ficar em um platô. Limitar a sua progressão, limitar a sua evolução. Danilo, treino regenerativo, restativo, é para todo mundo? Não, pessoal. Você precisa ter volume, você precisa ter intensidade compatíveis com essa necessidade, tá certo? Não é porque você está fazendo 3 vezes por semana uma corrida, uma média ali de 4, 5 quilômetros, ou que você faz 3, 4 sessões de crossfit na semana, que você precisa disso aqui. Isso aqui é para quem tem volume, para quem tem intensidade de treinamento compatível e para que a gente consiga evitar o quê? Um processo de excesso de treinamento, aquele overtraining, para que você aumente sua performance e reduza a sua chance de lesão. E se você chegou até aqui agora no vídeo, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, algum comentário, ficou com algum questionamento? Manda aqui, vamos ter um bate-papo que fica legal. Eu sei que as pessoas estão escutando e é isso que eu gostaria, né? De compartilhar conhecimento com vocês. Não esquece de fazer a inscrição se você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Isso ajuda bastante nesse crescimento do canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.